Foi o ingresso na Universidade Federal de Sergipe que levou Cláudia Franklin Monteiro ao mercado de trabalho. Já no segundo ano do seu curso de licenciatura em História, ele começou a dar aulas no Colégio Cenecista Laudelino Freire, em Lagarto. E, a partir daí, desenvolveu sua carreira docente. Ainda estudante como professor estadual e municipal, depois professor concursado tanto da rede pública do estado de Sergipe como da rede do município de Lagarto. Por último, depois de obter formação acadêmica adequada, aprovado em concurso para a Universidade Federal de Sergipe. Aqui, ele nos conta a fase inicial da sua carreira, quando estudante do curso de História e professor nas escolas do município de Lagarto. Ciro Flammarion Cardoso, foram textos que nós lemos muito, tanto em História Antiga, para a gente entender o modo de produção econômica, mas eu gostei muito de outros textos que não eram necessariamente da área de História. Eu lembro muito de Clifford Geertz, Eu devorei aquele livro na disciplina Antropologia, estava na moda, E estava surgindo também aqueles autores que hoje a gente venera muito, Le Goff, Chartier, eram textos que a gente lia, história cultural. E eu passei a gostar de história cultural a partir dessas aulas que eu tinha com os professores. Mas também tinha a historiografia sergipana, Como eu disse, a historiografia sergipana estava vivendo um momento muito interessante. Nós tivemos ali a publicação do livro Textos para a História de Sergipe, que marcou uma virada interessantíssima. Então, eu passei também a ler os livros dos meus professores. Os meus professores também eram historiadores, eram escritores, A Cultura Ocultada, de Jorge Carvalho, o Tenentismo em Sergipe, os livros de Terezinha Oliva, enfim, de Barê Dantas, apesar de Barê não ter sido meu professor, nem Beatriz, mas a gente começou a... Tétis Nunes, Tétis Nunes vinha publicando de forma considerável, então foi uma época... Eu me senti privilegiado nessa época no sentido da historiografia sergipana, porque foi o momento de uma das grandes viradas da historiografia sergipana, principalmente em termos de produção editorial. Eu tive o privilégio de começar a trabalhar antes de me formar. Minha mãe, ela já tinha problema nas pernas, em razão das operações que ela fez no joelho, e osteoporose, coisas ósseas, e foi para a cadeira de roda, e ficou 15 anos na cadeira de roda. Eu estava em Aracaju já mais na metade do curso, 94. Eu comecei a trabalhar no dia 1º de agosto de 94. Antes disso, eu era entregador de pãozinho de queijo nas ruas, dos 11 aos 17. Mas emprego formal mesmo foi minha carteira assinada 1º de agosto de 94. E eu devo muito à minha mãe. Minha mãe estava na saleta da casa dela, na Travessa Municipal, com o senhor do Bonfim, número 33, ia passando Isaías de Jesus Carmo, que era diretor do Colégio Cenecista Laudelino Freire e vereador. Minha mãe chamou ele e disse: seu Isaías, tem um emprego para o meu filho lá no Laudelino? Aí seu Isaías disse: o que é que seu menino está fazendo? Meu menino está terminando História, faltam dois, 3 períodos. E naquela época se podia contratar, antes de formar. O Conselho de Educação permitia até a partir do quinto período já podia. Ele disse: olha, de História eu não tenho vaga, porque a professora Espírito Santo dá aula em todas as disciplinas. Mas eu estou precisando de professor de redação em português. Ele topa? Ele disse: eu não sei se ele topa, mas eu já estou dizendo por ele que ele topa. E aí eu cheguei na sexta-feira à noite, a gente chegava no ônibus da Fátima, 11 horas da noite, e ela me deu essa notícia: segunda-feira você vai lá no Laudelino Freire assinar sua carteira com Isaías. E naquele mesmo ano, segundo semestre de 94, ainda estudante de História, comecei a lecionar. E minha vida mudou radicalmente, porque eu não precisava mais ficar em Aracaju. Inicialmente eu dava só aula em 2 turmas, mas o meu desempenho como professor no segundo semestre de 94 foi tão bom que Carlos João, da SENEC, diretor-geral da SENEC em Sergipe,
e a sua esposa Eliane me chamaram aqui em Aracaju para me propor aumentar a quantidade de turmas para mim. Só, olha, nós tivemos boas notícias a seu respeito, soubemos que você é um excelente professor de português de redação, veja que coisa, que ironia do destino. E queremos dar mais aulas para vocês. Para você. Eu disse, olha, aí tem um problema, porque eu ainda estou estudando o curso de História, estou no final, mas estou estudando. Não tem problema não, você vai e volta todos os dias no ônibus da Fátima. Pega a passagem, guarda, passagem de ida, passagem de volta. No final de cada mês vocês vêm aqui e a gente abate. E a partir daí eu não precisei mais morar em Aracaju e até o final do curso ficava de segunda a sexta-feira, de manhã na UFES, de tarde no Laudelino e teve uma época que foi os 3 turnos, de tarde na manhã na UFES, de tarde e noite no Laudelino. Veja, Jorge, quando eu me formei, já havia mestrado, mas não tinha essa coisa de, olha, volta para a universidade para fazer mestrado. Meu foco era poder me casar, né? Eu me casei em 98 com Patrícia. O foco era ter emprego e aumentar a renda para poder ter um sonho de ter uma casa própria. Eu tinha horror de imaginar que um dia eu fosse morar de aluguel. Então, minha única e grande ambição na vida era ter uma casa própria. E para ter uma casa própria eu precisava trabalhar. E aí vieram os concursos. Eu me formo em 95, 97, 96 surgiram oportunidades de CC, cargo de confiança, tanto na prefeitura quanto no estado. E eu fui ser professor do Colégio Municipal Frei Cristóvão de Santo Hilário, que hoje é Arthur Reis. E passei mais a me dedicar ao trabalho. Então, nesse ínter eu não estudei, era me aperfeiçoando na docência. Passei 5 anos lecionando português, redação e literatura. Só fui ensinar história em 99, quando eu passei no concurso público do município. De tal sorte que quando eu resolvi fazer mestrado, eu só o fiz porque eu já tinha 2 empregos públicos, já era professor da rede estadual, inicialmente na Colônia 13, no Luiz Alves de Oliveira, depois na colônia em Lagarto, no Abelardo Romero Dantas, e deixei o Laudelino Freire para ir trabalhar na Frei Cristóvão. Na época, o Padre Mário chegou para mim e disse, está trocando o primo pobre pelo primo rico? Eu disse, não, Dom Mário, é porque eu agora tenho 2 vínculos públicos e eu preciso me dedicar mais a esses 2 vínculos públicos. E fiquei nessa até uma madrinha de casamento nossa amiga, Lúcia Góes, da rede estadual, né? Foi até diretora, ou é diretora regional da educação. Ela me aconselhar a fazer mestrado, né? Mas até então eu me sentia plenamente realizado com graduação e com os 2 empregos públicos. Foi aquela seleção de 90 não, meu Deus, eu terminei em 2004, 2000 ali, né, na virada 99, 2000, o mestrado atrasou um pouquinho, porque nós enfrentamos greve na época, eu perdi uma disciplina por bobagem, né, já superada, eu não quero entrar em detalhes, mas foi nessa faixa ali, foi na virada do século.